Começar a latir aqui, lascou, tá? Não, vai latir não. É, não. Minha mãe quer tomar no... Larga sua mãe pra lá. Nem atende. Eu não vou conseguir lavar o banheiro, não. Nossa! Vai latir. Como que eu instalo isso tudo? Boa tarde a todos. Estamos reunidos aqui para a audiência pública da Lei de Diretriz Orçamentária para o exercício 2021. A LDO apresenta metas e prioridades para o próximo exercício e auxilia na formulação da lei orçamentária, que é encaminhada para a Câmara no segundo semestre. Suas disposições devem atender às previsões da Lei de Responsabilidade Fiscal, dentre outras. A gente está reunido aqui para debater a LDO, a Lei de Diretriz Orçamentária, e aí os técnicos da Prefeitura, os vereadores participando. Lembrando que essa audiência está sendo transmitida aqui pela página do Facebook da Câmara, e a gente vai estar aqui abrindo para a participação popular através das nossas redes sociais. Comentários, sugestões e opiniões vão ser passados aqui para a gente, e nós vamos ler aqui para os participantes dessa audiência. Tá ok? Participando com a gente aqui nessa audiência está a Arlete, a Eliane, o João Paulo, Marcelo, Simone, todos aí técnicos da Secretaria da Prefeitura. Com a gente também aqui está o Silvério, que é o nosso contador aqui, e os assessores da Câmara que nos apoiando aqui nessa audiência. Marcelo, vou passar para você já começar a fazer as considerações e a apresentação aí do que é a LDO, a importância dela aí, e aí depois a gente vai passar para os vereadores também, e a gente vai abrir para a população e pedir o destaque aí dos secretários que estão participando. A gente está aguardando a presença do Cineia e do João Gomes também, ver se eles conseguem participar. As mudanças que estão sendo feitas aqui, qual o objetivo das mudanças, e o que isso vai alterar e o porquê dessas mudanças. A gente gostaria de saber de vocês. Mas primeiro, passar para o Marcelo as considerações iniciais dessa audiência, do ponto de vista da Prefeitura. Marcelo, está aí? Marcelo, nós estamos te ouvindo. Agora. Eu estou ouvindo. Pode falar, Marcelo. Eliane, enquanto o Marcelo se posiciona nesse ajeito aí, você que já tem experiência aí nas LDOs que você participou, fala um pouco para a gente aí dessa importância, para as pessoas que estão nos acompanhando também entender a importância de uma LDO bem elaborada. Você consegue? Ou te peguei de surpresa? Bom, boa tarde a todos, né? LDO significa Lei de Diretrizes do Orçamento, né? Lei de Diretrizes Orçamentárias. A importância disso é o planejamento do município. Como uma questão, como na nossa casa, o município também tem todo um planejamento de gastos e despesas. Isso vai estar tudo inserido na LDO.
Então, cada secretaria faz o seu planejamento para o ano, tudo atrelado às nossas receitas. Então, a gente procura, ao máximo, não extrapolar esses valores, porque, senão, no final do ano, a gente não consegue pagar nossas contas. Então, a importância disso é justamente o planejamento, né? Porque sem planejamento, você não consegue se organizar e trazer suas contas e elaborar seus projetos, executar suas obras com segurança e em dia. Então, a importância é justamente isso, é o planejamento. E tornar público para a população quais são as nossas previsões para o próximo ano. Obrigado, Eliane. Marcelo, já chegou por aí? Eu gostaria de complementar aqui a fala da Eliana, que essa lei de diretriz orçamentária, elas têm que estar em consonância com o PPA, que é um plano de médio prazo. Então, ele está de acordo com o PPA. E essa lei de diretriz orçamentária, eu vou passar para vocês aqui o conteúdo dela. Ela é dividida em 16 capítulos. E o Marcelo não apareceu para dar a abertura aí. Eu vou colocar para vocês aí os capítulos da LDO. Ela é dividida em 16 capítulos. E o primeiro capítulo ele dispõe sobre as disposições gerais. O segundo capítulo é das metas e prioridades da administração municipal. O capítulo 3, da estrutura, ele dispõe sobre a estrutura e organização do orçamento. O capítulo 4, das diretrizes para a elaboração e a execução do orçamento. Esse capítulo 4, ele é dividido, ele dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução do orçamento, e ele é dividido em duas seções, a seção 1 das diretrizes gerais, a seção 2 das diretrizes específicas do orçamento fiscal. O capítulo 5, ele dispõe sobre as condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas. O capítulo 6 dispõe da autorização para auxiliar no custeio de despesas de competência de outros entes da federação. O capítulo 7 dispõe sobre as disposições relativas à dívida pública municipal. O capítulo 8 das disposições relativas à dívida pública municipal, das disposições relativas à despesa do município com pessoal e encargos sociais, capítulo 8. O capítulo 9 das disposições sobre alterações na legislação tributária. O capítulo 10 dispõe sobre o equilíbrio entre receitas e despesa. O capítulo 11 dispõe sobre os critérios e formas de limitação de empenho. O capítulo 12 dispõe sobre as normas de controle dos custos e avaliação dos resultados dos programas financiados com os recursos dos orçamentos. E o capítulo 13, ele define os critérios para o início de novos projetos. O capítulo 14, ele dispõe sobre os parâmetros para a elaboração de programação financeira e do cronograma mensal de desembolso. O capítulo 15 dispõe sobre o controle e a transparência. E o capítulo 16 das disposições finais. E quero dizer também que a previsão que nós fizemos na LDO esse ano, ela ficou menos 2,71 com relação ao previsto para 2020. Em 2020, nós prevemos a LDO, o orçamento que foi aprovado com um valor de 295 milhões e 500 mil no consolidado.
este ano, devido às incertezas do momento em que nós estamos vivendo, por conta da Covid, as receitas estão caindo a cada vez mais. Nós fizemos uma previsão aí de 287 milhões e 500 mil, que dá um total, com relação a 2020, de menos 2,71% que nós tivemos aí. Nós vemos de 3 anos para cá, estão vindo caindo as nossas previsões, porque as receitas estão caindo. Em 2019, o orçamento foi de 298,700. Aí nós tivemos aí uma queda já de 1,7 para o orçamento de 2020. E agora, com essa pandemia, tivemos que reduzir mais ainda na previsão, porque a gente está vendo aí que as receitas estão caindo muito, e não adianta fazer um orçamento muito alto, porque nós não vamos ter condições de cumpri-lo. É isso aí. Marcela chegou por aí? Marcela ainda não voltou? Só registrar aqui a presença também do vereador Edeir, que está com a gente aqui. Se chegar mais vereadores, a gente vai aqui comunicando. O Arlete, talvez você, enquanto o Marcelo aí vai se posicionando aí, Marcelo, liga o seu microfone aí, Marcelo, e a câmera. A Juliana subiu para ver se consegue auxiliar o Marcelo. Simone, você sabe que o Dulcinea vai participar também, ou se ela não vai vir? Zé Roberto, não sei te falar se ela vai participar ou se ela tem alguma outra vídeo na GRS, tá? Marcelo voltou. Não me falou. Ok, obrigado. Marcelo, tem condições de falar aí? Quando está assim, eu consigo falar, né? Isso. Enquanto o Marcelo ajeita aí, eu queria, se foi tirado algumas metas em relação à LDO do ano passado. Deve ter algum telefone perto do outro aí, não está dando microfonia aí. Mas parece que foi cortado o convênio. Polícia Rodoviária, parece que foi tirado aí das metas aí, e assistência farmacêutica, abertura e pavimentação de vias públicas, e o orçamento participativo também foi tirado das metas. Eu queria ouvir aí de algum dos técnicos se o motivo é a baixa arrecadação que se prevê para o próximo ano, ou se algum outro fator que a gente ainda não conseguiu visualizar aqui. Não, Zé Roberto, não foi tirada. Eu vou explicar a respeito do orçamento participativo.
O orçamento participativo, nas metas lá, ele ficou zerado. Por quê? Porque nós não temos o valor. E aí, por isso que apareceu. E eu não, assim, não excluí a ação, porque quando na ocasião do orçamento, é que vai aparecer o valor ali, porque nós vamos colocar o valor. Ué, mas como é que vai parar, ué? Nós não temos previsto para o ano que vem ainda como que vai ser a questão do valor do orçamento participativo. E apareceu zerado por conta disso. Agora, o convênio com as polícias não quer dizer que não está lá no Metas Prioridades, que ela não vai entrar no orçamento. Irá entrar, sim. Inclusive, eu já até conversei isso a respeito com a Gabriela. Nem todas as ações estão ali na prioridade. Então, nós colocamos o que é prioridade, mas não quer dizer que não vai estar no orçamento. O orçamento vai constar a polícia, sim. E a manutenção da farmácia também. Mas aí você não colocou na LDO aqui, mas na lei orçamentária vai entrar os valores? Exatamente. Vai entrar os valores, sim. E essa pavimentação de vias públicas aí, pavimentação e abertura de vias públicas, a mesma situação? Pavimentação de vias públicas, por quê? Porque essa ação, ela consta do plano plurianual. Então, eu não excluí ela, mas essa pavimentação aí, no orçamento, ela passou a integrar a obras de infraestrutura urbana. Mas como essa ação está no plano plurianual para os outros anos, aí, inclusive está nos anos anteriores, eu não excluí. Mas ela vai aparecer aí sem o valor. Na ocasião do orçamento. É o mesmo caso aí do orçamento participativo. É porque o sistema puxa essas ações porque elas constam do PPA, do Plano Plurianual. Tá ok. Mais algum técnico quer usar a palavra? Eu queria saber do João Paulo, da Simone, se houve alguma alteração aí por parte da saúde. Colocou o som aí? João Paulo e a Simone, estamos ouvindo? Zé Roberto. Oi. A primeiro momento, eu não tenho conhecimento de nenhuma alteração que seja, assim, a priori, de importância em colocar, não, tá? Vou descer, à medida que a reunião for acontecendo, se tiver alguma colocação, eu entro, peço licença e coloco para vocês, tá? Tá ok. O EDI, vereador EDI. Oi. Não estou ouvindo o EDI. EDI, seu microfone está fechado. Ok? Ok. Ok? O Arlete, primeiro agradecer a todos vocês aí por estar, participando aí com a gente. Deixa eu te perguntar, você falou sobre a prioridade, Arlete, mas quando você fala aí, igual você mencionou aí, a questão aí do orçamento participativo, não seria conveniente constar, mesmo que seja esse valor que você colocou aí, que não tem o valor, não sabe de um valor, mas com prioridade, colocar também no orçamento participativo, pelo menos baseado no valor anterior que nós temos, que o prefeito está trabalhando com ele hoje?
É igual o mesmo caso aqui, você colocou aqui assistência à farmácia, né? Está tudo tranquilo, pelo que você está colocando aí. Né? Porque senão a gente nos preocupou, quando não está aí como meta, como, né, a gente tratando isso aí, o que é hoje a situação de saúde no nosso município, e a gente não constar isso aí como diretriz, como, né, um pensamento nesse sentido. Mas, assim, falando aqui do orçamento participativo, você não acha que seria conveniente constar, mesmo porque baseado nos... O DI. Mas no momento da elaboração da LDO, eu não tinha esse valor. E eu coloquei num artigo da LDO lá, que qualquer assim, alteração que porventura possa ter na ocasião do orçamento, a gente poderia alterar a LDO. Então, com base nisso aí, tem algumas coisas assim, que realmente a gente vai ter que alterar por conta da elaboração da LDO. E esses valores do orçamento participativo, ainda não tem, assim, ninguém cogitou o valor que será ano que vem, porque nós estamos vivendo num momento de incertezas por conta dessa Covid. Então, a nossa arrecadação tem caído muito. Então, eu não posso, assim, afirmar ou colocar um valor ali, porque eu vou criar uma expectativa de uma coisa que eu ainda não tenho um valor correto. Inclusive, tem algumas obras até do orçamento participativo deste ano que ainda nem chegaram a fazer. Então, não tem como fazer uma previsão do orçamento participativo para o ano que vem, que não me foi passada essa informação ainda. Na elaboração do orçamento, eu acredito que eu já teria esse valor. Nada impede também que essas reuniões não ocorram, elas vão ocorrer normalmente, né? Porque a gente estava acostumado, por exemplo, o orçamento do ano passado, ele já saiu com os valores previstos, porque as reuniões aconteceram em 2018. Então, nós tínhamos já esses valores elaborados. O ano passado, não sei se vocês estão lembrados, as reuniões do orçamento participativo, ela foi muito no final do ano, né? E a Arlete começa a elaborar, fazer esse planejamento em fevereiro. Então, talvez não tenha dado tempo de compilar, nós passamos por duas enchentes, né, nessa época, talvez o João Gomes não tenha tido tempo necessário para passar esses valores de cada caso, de cada proposta do orçamento que foi votado o ano passado. Mas ele passando para a gente, né, isso aí é fácil, de fácil solução. Entendi. Só o que eu não entendi, quando você disse a respeito de que poderia alterar a LDO, ela consoante, um pouco que eu entendo, ela consoante com a LOA, ela não pode ser alterada, porque tudo que consta nela vai ter que trazer informação para a LOA, porque as duas andam juntas. Então, não teria como você prever uma meta e prioridade e depois alterar. A hora de alterar, um pouco que eu entendo, seria agora, para depois ela trazer essa informação, os valores na LOA. A posição que o vereador José Roberto disse, de algumas ações que foram excluídas de metas e prioridades. Ao ser alterada, ela não teria como, porque ela tem que ser compatível com a LOA. Exatamente, ela é compatível com a LOA, por isso que se ela é alterada, ela é alterada com uma lei. Ela não é alterada, simplesmente eu vou alterá-la. Ela vai ser alterada e com isso vai ser mandado um projeto de lei solicitando essa alteração. Por quê? Quando a gente faz o planejamento da LDO, a gente faz um planejamento muito antes do orçamento. Então, pode ocorrer, sim, essa alteração, está previsto, sim, lei, de ocorrer essa alteração por conta da elaboração. Porque o tempo aí, esse tempo que a gente começa a elaborar, de abril até julho, pode ocorrer, ter mudanças nessas metas.
E no caso, e principalmente este ano que está difícil, por causa da Covid, aí, é mais provável ainda que tenha mesmo as mudanças. E essas mudanças não serão simplesmente mudadas sem um projeto. Vai ser encaminhado o projeto de alteração. E eu já coloquei isso, inclusive, no artigo da LDO, que ela poderá ser modificada essas metas. Porque a gente tem já está previsto em lei que a gente pode, sim, alterar, ela tem que estar em consonância, mas, ao mesmo tempo que eu fizer o orçamento, ela vai estar de acordo com a LDO. Se eu mudar uma meta lá, eu tenho que mudar a meta na LDO também. Ela tem que estar em consonância com a LDO e com o PPA. Isso, né? Essas ações importantes que o José Roberto até destacou, você não acharia já, enquanto o projeto está em tramitação aqui na casa, já colocar essa ação para depois não ter que vir vários projetos de lei alterando? Porque é uma meta que o próximo gestor irá ter que cumpri-la, né? E, assim, são metas importantes, até destaca a farmacinha, né? Que você vai deixar de atender 122 mil pessoas não estando na meta, como você disse, que vai continuar a existir. Mas a LDO é uma lei que já direciona o próximo governante a ela distribuir o seu mandato. Então, seria necessário, talvez, já deixar isso aprovado até antes, né, de que depois, para poder servir várias leis, para poder solicitar essa alteração. A gente trabalha com demandas, né? E essas demandas elas podem mudar até na época da elaboração do orçamento. Então, para eu dizer para você que a gente procura sempre fazer aproximado do que foi elaborado na LDO, o valor da meta. Mas pode acontecer sim, porque ela é de acordo com a demanda e cada secretaria irá elaborar o seu projeto lá da sua secretaria, sua programação de despesas. E acontece de acordo com a demanda de cada secretaria, haver uma alteração de valor. Então, senhor... Então, porque a gente, às vezes, entende assim, né? Porque assistência farmacêutica, mesmo que depois vocês mandam um projeto para cá, incluindo assistência farmacêutica na LDO, a gente vai incluir. Mas e se não vier esse projeto? Como não tem na LDO, a população não fica aí em risco de perder essa assistência, uma vez que a gente está votando na LDO sem ela aqui como diretriz? Zé Roberto, deixa eu te falar uma coisa. A gente não tem como excluir assistência farmacêutica do orçamento, porque a assistência farmacêutica, por si só, ela já tem uma função específica para assistência farmacêutica, ponto. Outra coisa, o município tem, com o Estado e com o Ministério da Saúde, uma pactuação que se chama regionalização da assistência farmacêutica, onde os 3 entes entram cada um com a sua contrapartida. Ou seja, o município tem pactuado isso, tá? Então, ele não tem como tirar assistência farmacêutica de dentro do orçamento da gente, tá? A assistência farmacêutica, por si só, ela é uma subfunção da saúde, que é a função 303. Se eu tirar a subfunção 303 do orçamento, na hora que eu for prestar conta no SICOM e no CIOPS, não fecha. Vai dar que o município não está aplicando assistência farmacêutica. Isso aí você pode ficar despreocupado, tá? Tá, ok. Só também registrar aqui que o Vinícius Gravina, secretário do Governo Social, está participando com a gente também. Chegou agora aí.
Se porventura vocês me fizerem alguma pergunta e eu não responder, por quê? Como eu estou aqui na sala, o telefone toca, às vezes eu tenho que desligar, sair dele, às vezes eu vou atender o fixo e vou perder o foco do que está acontecendo. Então, aí, se por acaso acontecer isso, vocês me perguntem novamente. Ô, Simone, só pedir para você ligar a sua câmera aí, tá? A câmera tá, não, eu tá sei que eu estou com a minha câmera desligada, mas porque o meu celular está carregando, então ele está numa posição completamente diferente. Ó, você que está acostumado aqui com a sala, se eu ligar ou não ligar, vai dar na mesma, porque o celular está totalmente desfocado de onde eu estou, porque eu estou com o celular carregando, tá? Ele estava com 30 e poucos % de carga, o Bruno me emprestou um pedestal, e eu estou conversando com vocês, mas eu estou liberando nota fiscal, porque de manhã nós fechamos folha de pagamento. Não é verdade, Vinícius? Tá certo, Zé Roberto? Eu vou desligar minha câmera novamente, tá? Tá, joia, Simone. Não tem condição. Eu vou ficar com a câmera ligada. Então, ficou respondido sua pergunta aí, né, Zé Roberto? Mas isso não impede. Se você quiser que eu coloque para essa LDO, posso colocar também, mas não quer dizer que não está nas metas prioridade lá, que não será colocado no orçamento. Muitas manutenções já são manutenções, então não chega a ser uma prioridade, já é uma manutenção. Então, tem outras ações que não constam das metas lá, mas não quer dizer que não serão colocadas no orçamento. Vereador Idei, tem algum questionamento a ser feito da sua parte aí? Bom, mais uma aí, o Alete, quando se fala, nós estamos falando aqui de queda na arrecadação, né? A gente fala um pouco de queda de arrecadação. Agora, quando fala de risco fiscal, né, colocou da previsão de queda de risco fiscal aqui do ano de 2020 para 2021, pelo que a gente tem visto, e nem igual a sua, né, pela posição que você deu aí, e a gente também tendo consciência disso, esse risco fiscal aí em torno de 500 mil, parece que foi colocado 500 mil aí, eu estou achando um pouco, porque está previsto, né, porque com a empresa da forma que está, com o comércio como está, a previsão desse risco fiscal para 2020, para 2021, não acho que está sendo pouco, até mesmo porque, né, a gente está vendo aí essa renúncia, entre aspas, né, essa renúncia fiscal aí com esse projeto que está na Câmara lá, que a gente está terminando de votar ali com o IPTU e tudo, mas esse risco fiscal que corre se o município aí, esse valor de 500 mil, você não acha que ele é pouco para o que a gente está... claro que a gente quer que a coisa aconteça da melhor forma possível, mas você não acha que, às vezes, pode ser... Esse valor é pouco para o momento? Devido à Covid, devido ao que está acontecendo? Mas, Roberto, eu acredito que sim, pode ser... a arrecadação pode cair mais do que isso, sim. Mas eu não tinha uma previsão quando eu fiz... Eu não sabia como que ia ser se ia durar tanto tempo isso. Eu não tenho uma noção, não tenho assim. Está muito difícil. Eu acho que para os maiores economistas aí está difícil uma previsão. Então, eu também sou formada em economia, mas eu acho assim que os maiores economistas do Brasil aí não têm uma previsão correta do que possa acontecer o ano que vem. Então, Arlete, concordar com a Arlete, porque quando essa LDO foi feita, ela foi feita até quando? 4 de maio. Nós mandamos para a Câmara dia 4 de maio, né? Nós estávamos no início da quarentena, a gente não pode nem falar no início da pandemia, porque a gente não sabia nem o vulto que isso ia tomar, né? Nós estávamos só saindo de uma previsão ruim por conta das 3 enchentes sucessivas, que prejudicou demais o comércio e outros serviços. Mas nós estávamos no início de uma pandemia que nós não tínhamos a mínima noção. Como eu acho que todo mundo ainda está na mesma situação, nós não sabemos o nível que isso vai chegar.
A gente só sabe que é uma expectativa muito ruim mesmo. Mas, como a Arlete falou, até os maiores economistas ainda estão debatendo e estudando para ver. Então, pode ter sido, sim, um valor muito abaixo, mas era o que nós podíamos trabalhar naquela época. Talvez isso, mais para frente, realmente não vai ser isso mesmo. CDI, Oi? eu estou olhando aqui, na totalidade aqui, eu coloquei nos riscos fiscais uma frustração de arrecadação de 8 milhões e 100. Não foi esse valor que você falou, você deve ter falado um valor isolado. Então, que é 500 mil referente à LDO deste ano, Este né? ano. A previsão de 2020 para 2021 tá. a comparação. Entendeu? Porque ano passado a gente não sofreu com o Covid. O que aconteceu? Está querendo falar. Não, porque o assunto aqui está na LDO de 2020, eu achei que você estivesse falando de 2020, nós estamos falando de 2021. Não, estou falando do percentual de um ano para o outro, quando você faz o risco fiscal, é o percentual de um ano para o outro, entendeu? É isso que eu quis colocar. Água, não tem os dados aqui do ano passado aqui para ver como que ficou do ano passado. Mas o que acontece? No ano passado, do ano passado nós já tivemos uma redução na elaboração do orçamento. Entende? Então, por isso, eu até expliquei isso para a Gabriela quando ela me ligou, por isso que está assim, os riscos fiscais estão com relação ao que já está elaborado. Ele não está... como nós já reduzimos o orçamento, como eu já falei aqui no início, aqui, que o orçamento aqui, a previsão na LDO para o orçamento de 2021 teve um decréscimo de 2,71%, nós já estamos considerando essa perda. Entendeu? Entendi. Vinícius Gravina, boa tarde. Vinícius, estou olhando aqui na metas, manutenção do aluguel social. Hoje, parece que são 40 famílias ou aluguéis que são atendidas, né? E aqui está uma meta de 50, aumentando aí em 10 famílias. Qual o estudo que vocês fizeram? Porque a gente sabe hoje que tem uma fila grande aí de pessoas, né, esperando esse programa, poder receber esse auxílio do aluguel social. E 10 famílias só aumentando, esse acréscimo de mais 10, não é pouco aí para atender a população? A gente vê aí que pessoas que perderam aí suas casas na enchente aí, e estão precisando desse aluguel, e hoje a gente vê que 40 pouco, tem uma fila grande. Essas pessoas aí, a gente aumentando para 10, não é um número aí pequeno, não? Eu queria ouvir a sua opinião sobre isso aí. Sim. Boa tarde a todos, né, primeiramente, e esclarecendo essa pergunta, dentro de um contexto de meta, né, e quando se trata de uma meta para ano que vem, onde a gente vai estar dentro de uma estimativa que a pandemia, por exemplo, dure até final deste ano, ou seja, que ano que vem a gente já passe para um processo de desmobilização do período de pandemia, tudo indica que essa meta ela é significativamente menor a demanda que nós teremos, né? Principalmente em relação aos índices de desemprego. Hoje, com a pandemia, em questão de risco social, a tendência é as pessoas, aquelas que não são vulneráveis socialmente, se tornarem vulneráveis, e dentre aquelas que já estão em situação de vulnerabilidade social, se tornarem mais vulneráveis socialmente, né? Então, assim, se a gente for analisar dentro de um contexto de desmobilização da pandemia, realmente é um número que a gente pode entender que ele é inferior até a nossa demanda atual, né? O número inferior a nossa demanda atual.
Mas quando a gente fala de meta, igual a gente falou muito aí de números, quando a gente fala de meta, elas vão estar, infelizmente, um pouco, ou até muito realmente, inferior à nossa demanda real, porque a gente também acaba tendo que se basear dentro das receitas, das nossas previsões de receita, né? Então, eu não posso prever aquilo que eu tenho, além do que eu tenho previsto de receita, até porque nós vamos entrar, eu acho que agora, principalmente nesse momento que a gente começa a elaborar a lei orçamentária para o ano que vem, a gente encontra-se num ponto muito crítico de elaboração dessa lei, principalmente em razão dessa condição de receita, de previsão de receita. Até porque quando a gente fala de aluguel social, o aluguel social dentro da política de assistência social, ele é um benefício eventual, né? E não é o único benefício eventual que a gente tem dentro da política regulamentada do município. Além do aluguel social, nós temos a concessão de cestas básicas, nós temos o auxílio funeral, nós temos o auxílio transporte. Então, assim, dentro dessa identificação de metas, nós vamos perceber, sim, que as metas elas vão estar inferiores à nossa demanda real, né? Mas o porquê dessas metas? São metas atingidas por meio das receitas que nós temos previstas, né? Então, por isso que hoje a gente teve esse aumento de 40 para 50, mas dentro do que a gente tem oportunidade de conceder pelas receitas que serão disponíveis para a criação do orçamento. Esse acréscimo de 10 pessoas aí, pelo tempo que você já está na secretaria e tem acompanhado esse pedido de aluguel social, você acha que atende a população de Ubá ou ainda vai ter um déficit ainda? Terá um déficit ainda, e grande. Tá ok. O Fabrício Rufato fez uma pergunta aqui, mas que já foi até respondida. Será que as coisas que foram excluídas inicialmente da LDO, os mesmos voltarão futuramente? A Arlete respondeu aqui que tem uma lei que permite que quando houver a necessidade de acrescentar algo na LDO, será enviado aqui para a Câmara um projeto acrescentando. É isso, Arlete? Exatamente. Será enviado o projeto, se precisar for acrescentado qualquer ação nova, será enviado o projeto de alteração da LDO, inclusive das metas, se elas aumentarem ou reduzirem. Eu acredito que pode aumentar ou pode reduzir também, de acordo com as propostas que me serão encaminhadas na ocasião da elaboração do orçamento. Apesar de eu entender que ela deveria já vir para cá, sim, porque fica aí uma coisa muito vaga, né? Como ela não está aqui, acaba não se tornando uma meta. Se houver necessidade, aí manda para cá um projeto incluindo, né? Mas eu acho que ela já deveria estar aqui na meta para já ser algo a ser trabalhado, né? Mas vamos dar sequência aqui. Ô, EDI, quer fazer um comentário? Eu estou perguntando só o EDI porque, na verdade, só tem o EDI de vereador aqui, mas os outros secretários aí, os técnicos, se quiserem participar, é só falar e que a gente te apresenta vocês aí, fala o nome. Acho que é até importante vocês, quando forem falar o nome para as pessoas que estão nos acompanhando aqui na nossa página, saberem quem está falando. Tá? O EDI. Zé Alberto, falar com o Vinícius, né? Claro, com toda a equipe aí. Quando o Vinícius fala aí a respeito a gente entende a situação financeira, né, do município, e claro, que com a queda que a gente espera que não, mas é previsto que a queda, né, vai acontecer mesmo, mas por se tratando, Vinícius, de uma área, a LET, né, a equipe aí, se tratando de uma área tão delicada como a área social, e a gente tem acompanhado, né, o trabalho aí da Secretaria de Desenvolvimento Social, e a gente vê que precisava realmente de ter
um apoio maior, né, igual você me colocou, que mesmo acrescentando mais 10 famílias, ainda é pouco, né? Então, você acha que não seria um momento oportuno para a gente podermos juntos trabalharmos aí para poder aumentar um pouco mais? Claro, até coloquei isso para o vereador Zé Roberto outro dia lá na Câmara, que isso poderia ser ampliado, mas, claro, seguindo os critérios que a Secretaria faz esse acompanhamento, que sempre é feito, né? Claro, com muito zelo, né? Mas que seria a gente pensar aí a gente passar para 40, chegar aí a 80 ou a 100, porque o Vinícius mesmo colocou aí, principalmente com a situação agora de Covid, né? São várias famílias que vão estar desempregadas, passando por dificuldade, inclusive até próprios comerciantes que estão aí desempregados, né? Perderam aí quase que tudo, quase tudo, né? Para a gente poder dar uma atenção, ter assim, esse instrumento em mãos para dar para essas pessoas. Então, não sei, a gente pensar nisso aí, né, Zé Alberto? Deu para entender aí? Deu para entender. Vinícius, quer falar? Quer comentar? Deu? Sim, na verdade, a gente já tem feito, né, isso já é uma preocupação por parte da Secretaria de atender essa demanda, até porque a resolução do Conselho de Habitação que regulamenta a concessão desse benefício, ela limita, né, esse número de... tem uma quantidade limitada, né, uma quantidade mensal, e até por uma preocupação em razão do que viria de consequência, né, aí da pandemia, o próprio Conselho de Habitação reuniu e aprovou uma resolução específica para atendimento àquelas famílias vítimas, né, da pandemia, no que se refere a risco social, né, a situação de vulnerabilidade social dentro da política de assistência social. Então, hoje, a gente possui uma resolução do Conselho de Habitação que permite com que a Secretaria conceda esse benefício além do limite determinado pela resolução comum, né? Mas desde que, né, o município ele possui disponibilidade financeira e orçamentária para isso. Então, assim, estruturalmente, em relação à questão de regulamentação, o município ele está regular, né? O que a gente precisa realmente é essa disponibilidade orçamentária e financeira, que às vezes também é muito limitada em relação a essa questão da redução das receitas mesmo, né? Hoje, atualmente, a Secretaria de Assistência de Desenvolvimento Social do município, ela tem recebido recurso, né, até por parte do governo estadual e federal, para estar ampliando o seu número de atendimento a essas famílias que estão em vulnerabilidade social decorrente da pandemia, né, até em relação à concessão de benefícios eventuais. Então, para o momento atual, a Secretaria consegue amparar essas famílias de maneira justa, né? O que nos preocupa realmente é essa projeção para o ano que vem, né? Até porque também, como colocado aí pela Eliane e pela Arlete, a gente não consegue, dentro das melhores expectativas, ter uma noção real da situação econômica, né, do município, e até porque isso é uma situação, né, mundial. Então, tudo que acontece, mesmo de cima para baixo, reflete na nossa busca aí pela captação de recursos. Mais uma pergunta aqui do Fabrício, direcionada também ao Vinícius, sobre a questão do aluguel social. Por que, ao invés de fazer a questão do aluguel social, não faz a verificação de imóveis inutilizáveis no residencial Cidade Carinho, como também no solar? Deu para entender, Vinícius? Acho que não, nem sei se é com a secretaria, mas uma questão aí de um convênio com a Caixa, né? Porque essa questão dos imóveis, você fala, né, vamos ver se eu entendi primeiramente, se eu entendi correto.
ele fala dos imóveis que às vezes podem estar para uma situação de abandono, alguma coisa assim, nesse nível. Aí, neste caso, acho que a Eliana também pode me ajudar um pouco, seria uma situação de revisão, né, da situação do imóvel, que em relação ao residencial solar de UBA 1, a gente já sabe que cabe, né, à Caixa Econômica Federal realizar esse procedimento de revisão da situação do imóvel, né? Aí a prefeitura ela não tem essa competência para poder estar fazendo isso, né, mediante esses imóveis aí. Sim, foi isso que o Vinícius falou. Esse imóvel, apesar de muita gente achar, não é da prefeitura. A prefeitura simplesmente indica o beneficiário através da inscrição dele nos programas sociais. Mas esses imóveis, eles são registrados em nome do fundo do FAR, Fundo de Arrematação da... Fundo de... Agora me esqueci. FAR, que é a sigla, que pertence à Caixa Econômica Federal. Então, quem vai gerir essas edificações, na verdade, é a Caixa Econômica Federal. Então, a prefeitura não pode simplesmente falar, vou pegar essa pessoa, né, que está em situação de vulnerabilidade e vou instalar nessa edificação que está abandonada, largada e tudo mais. Teria que ter um consentimento da Caixa Econômica Federal após todo o procedimento de retomada desse imóvel da pessoa que foi beneficiada também. Perfeito. Queria fazer uma outra pergunta para a Arlete. Algumas metas estão zeradas, a gente já falou sobre isso. Mas a preocupação que a gente tem aqui, se a gente aprovando aqui essas metas zeradas, eu não estou dizendo para o executivo que não precisa aqui de ter valor, vou citar aqui a doação participativa. Está zerado aqui. Aí, e a gente aprovando essas metas zeradas, a gente não deixa entender que não necessita fazer aí, deixar um recurso já reservado para o orçamento participativo, com outras metas também aqui. Entendeu, Arlete? Conseguiu entender? Eu entendi. Essas ações zeradas aí, na hora a LDO, ela não detalha as ações. Na hora de elaborar o orçamento, será detalhado, e ao mesmo tempo que colocar o valor nessas ações aí, automaticamente o sistema vai puxar o valor e vai colocar, e vai aparecer o valor nas ações que estão zeradas aí, que vão constar do orçamento. O PPA ele tem que estar em consonância com a LDO. E o orçamento. Zé Roberto. O orçamento já tem a previsão, sim, do valor do orçamento participativo, tá? Eu não sei exatamente qual que vai ser o valor, mas já existe uma previsão pelo gabinete. Talvez não seja os 2,1 milhões, né, que a gente estava acostumado a reservar, tendo em vista a situação financeira e ao curto prazo que vai ter para realizar as ações, tá? Mas já tem, sim, uma verba que vai ser destinada no orçamento, né, anual, para o orçamento participativo, sim. Tá ok. Mas alguém quer fazer alguma consideração? Passando para o outro vereador daí. Arlete, da assistente farmacêutica, que até que a Simone também se posicionou, se nós aprovarmos, se os vereadores aprovaram uma meta zerada, a Câmara não está dizendo para a Prefeitura que não pode fechar o convênio com o governo? Não vejo dessa forma, não. Porque nem tem, igual eu disse, metas e prioridades. Então, seria, lá são colocadas prioridades.
Mas as ações que já são a manutenção do governo, da administração, ela não precisa constar necessariamente lá nas metas e prioridades. Já é uma manutenção. Então, não vejo assim dessa forma que, se aprovar, não vai estar aprovando, como se não estivesse aprovando a assistência farmacêutica. Porque, como a Simone já explicou lá, não tem como tirar a assistência farmacêutica, já é uma manutenção da administração. Ok, O Alete, Zé Roberto, só perguntar para a Alete aqui. O Alete, geralmente, igual o Zé Roberto fez uma colocação boa aí, se preocupa a gente, porque geralmente o que está ali, que às vezes, né, é o entendimento da obrigatoriedade. Claro, tudo de acordo com o que se arrecada, né? Mas outra coisa, vai existir aí, porque a gente está vendo, né, com a enchente que houve, com o Covid, que hoje vai ter aí existir aqui como é que se fala? A expansão de despesa, porque vai ter uma despesa muito maior. Como é que está isso? Uma previsão porque a despesa com o que está acontecendo no município, né, com vários problemas que houve aí, vai existir, vai ter uma coisa assim de expansão, vai crescer muito, aliás, já vai aumentar o número de despesas, bem maior o valor de despesas do município. Vai constar aí, para frente, uma expansão dessa despesa do município? Como é que... Entendeu o que eu estou dizendo? Não vai ter uma expansão, vai ser despesas novas, por conta da situação que é nova. Mas não necessariamente vai haver uma expansão da despesa. Tudo vai ser de acordo com o que nós arrecadarmos e com o recurso que nós tivemos aí de vindos do governo federal, do Estado. Então, não vai ser uma expansão de despesa, porque é tudo de acordo com a arrecadação. Poderá aparecer ações novas, mas não necessariamente haverá uma expansão de despesa continuada, de outras despesas, assim, que vai afetar o valor que a gente... normalmente, a gente vai ultrapassar essa arrecadação nossa. Eu posso fazer só uma colocação, aproveitando? Vontade, Vinícius. Só para aproveitar aí o gancho aí, porque eu acho que a gente vai trabalhar muito ano que vem, muitas das vezes com aquilo que a gente está trabalhando esse ano. Eu acredito que é a busca pela captação de recurso, além do que vai estar orçado, porque hoje, infelizmente, a gente tem que orçar dentro daquilo que a gente tem previsto, né? Até porque, senão, a gente até fica, né? O orçamento ele fica até inconstitucional, né? Porque inconstitucional você orçar uma despesa além da receita, e eu acho que a gente vai ter que trabalhar muito com excesso de arrecadação. O trabalho de captação de recurso mediante os termos de adesão a novos recursos, para as novas demandas que vão surgir ano que vem, é o caso que nós estamos tendo hoje. O nosso orçamento hoje jamais foi preparado ano passado para a gente enfrentar e executar as ações que a gente tem executado nesse momento. E tudo aquilo que a gente tem adequado ao nosso orçamento é muito mediante esse excesso de arrecadação que a gente está tendo pelas ações de cofinanciamento do governo federal, do governo estadual, e algumas das vezes alguns remanejamentos mesmo de recursos por parte do governo municipal. Então, eu acredito que a gente vai ter que trabalhar muito nessa lógica, porque acredito eu, né, que infelizmente a gente não vai conseguir mensurar de maneira orçamentária a nossa realidade para o ano que vem. É verdade. O que o Vinícius falou está correto, porque nós temos, hoje o SICOM determinou que cada recurso ele vem com uma destinação de recursos.
é que nós chamamos de DR. Essas destinações de recursos, para a Covid, está vindo com fontes diferentes daquelas que nós temos prevista no orçamento. Então, por isso, nós teremos que trabalhar muito com essa parte aí de excesso de arrecadação, por conta disso, porque nós não temos essa destinação de recursos no orçamento. Aí vai acontecer muito da gente trabalhar com esse excesso de arrecadação, porque nós não temos como prever de onde, qual destinação de recursos o governo ou o Estado vai enviar os recursos. Vinícius, dentro daquela situação ainda da residencial Cidade Carinho e Solar de Ubá, o Fabrício ainda faz outra pergunta aqui, que não está aqui na LDO, mas de repente seria ter esse esclarecimento. Não está no momento da prefeitura fazer uma parceria com a Caixa? Aí, ainda falando sobre aquele assunto ainda das casas que estão lá desocupadas. Sim. Eu acho que dentro dessa questão das casas desocupadas, eu acho que isso tem que ser muito bem verificado, até para a gente não meter os pés pelas mãos aí, porque é uma situação muito delicada, né? Porque eu até acredito que para que essa situação ela seja considerada, eu acho que envolve, inclusive, ações judiciais, né? E aí entra todo um processo mais delicado, mais complexo e burocrático, né? Eu acho que, nesse sentido, o que a prefeitura possa estar fazendo é sinalizando para a Caixa a situação desses imóveis. E até mesmo um pouco sem respaldo, porque como é que a gente vai estar afirmando uma realidade às vezes, de abandono, que ela precisa ser muito bem comprovada, né? A gente não pode simplesmente falar relatar a situação da casa de uma maneira injustificada, né? Tem que ter todo um embasamento. O que a prefeitura hoje, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Social, tem de comprometimento com o residencial, e aí sim, maneira competente, como competência da Secretaria, é o trabalho de mobilização social perante os moradores, né? Até por meio de um convênio celebrado com a Caixa Econômica Federal. Até final de março, que foi quando eu recebi a listagem das casas populares, para fazer a transferência, né, do FAR para o nome do sorteado, eu recebi apenas 6 casas que haviam sido devolvidas pelo interessado. Essas casas, elas retornam, e a Caixa, ela trabalha com uma lista de espera, né, de excedentes. Esses excedentes são convocados, se houver alguma desistência, ela vai ficando à disposição até que a lista de excedentes acabe. Mas isso como o Vinícius falou, é prioridade da Caixa. A prefeitura, ela não faz essas avaliações, essa vistoria para ver se está sendo ocupada corretamente pela pessoa interessada, isso compete à Caixa Econômica Federal. Eu não tenho também conhecimento de como não é bem um convênio, né? Como é feita essa parceria, se a Caixa tem, periodicamente, qual é o período, né, que ela teria que fazer essas vistorias para verificar, para certificar que está tudo certo. Obrigado, Eliane. Só lembrando que essa gravação, essa audiência pública vai ficar salva aqui na página da Câmara no Facebook, e surgindo aqui mais questões, a gente vai tentando manter vocês informados, tirando a dúvida aqui de algumas pessoas que possa estar surgindo também. E
falando aqui da expectativa, para quem não chegou agora, né, tá na nossa transmissão, a expectativa é 287 milhões e 500 mil, não é isso, Arlete? Para o próximo ano. 287.500. Isso mesmo, 287 milhões 500 mil no orçamento consolidado com a Câmara, a FUNIR e o Instituto de Previdência e a Prefeitura. Prefeitura consolidada com essas 3 entidades aí. Tá ok. A gente aqui não está tendo mais perguntas aqui das pessoas que estão participando com a gente. Vou passar para o vereador Edeir, se ele quer fazer mais algum questionamento. Não, estou ouvindo, tranquilo. Não, para mim está tudo certo, já está explicado aí. Se tiver como colocar, Arlete, essas pontuações que nós fizemos aí, se tiver condições de ser colocado, até mesmo para evitar depois de um projeto futuro, seria bom. Mas né, a gente já deu para entender bem aí, e a gente entende que a gente espera que não, né? Que a gente tem que ser bem otimista, mas a gente espera que a arrecadação não chegue a cair tanto como a gente ouve tanto, né? Assim, de falar, né? E a gente poder sentir, né? Mas seria bom, porque realmente preocupa a gente aí essas observações das prioridades aí, dessas metas aí, né? Quando a gente fala aqui de obras públicas, né? Falando de obras, principalmente essas que estão em andamento, né? A gente não sabe como é que vai proceder para frente aí, como é que elas vão estar, né? Então, preocupa realmente a gente. Quando se fala da saúde, né? A gente, né? Tá o João Paulo aí, a Simone, a gente vê a saúde é um caos, já é um caos, assim, natural, né? E aí, quando você vê que não fala aqui com assistência farmacêutica aqui, ser retirado, quer dizer, vai ser 100 e tantas mil pessoas que vão ser, entre aspas, né, prejudicadas, caso não aconteça, preocupa a gente, sim. Quando a gente fala aqui da área social, a mesma coisa. Então, a gente fica, assim, querendo que a coisa aconteça da melhor forma possível, mas ser bem pé firme, bem as coisas bem dentro da realidade. É isso? Mas aí, para mim, Zé Alberto, tá tudo certinho. A não ser que algum queira fazer algum comentário aí, questionamento para mim. Obrigado aí. Eu vou fazer, Zé Roberto, eu vou colocar, então, a assistência farmacêutica e encaminho novamente esse anexo. Então, para não ficar assim lá na dúvida. E se eu tiver aí o valor do orçamento participativo para o ano que vem, se eu já tiver definido esse valor aí, eu posso também colocar o valor do orçamento participativo, encaminho novamente esse relatório. Anexo, muito bom. Esse anexo de metas e prioridades aí. Tá bom. Seria muito bom, Arlete. Acho que seria muito bom. Então, vou passar para considerações finais aí dos nossos participantes aí, do Eliane, Vinícius, Silvério também, se quiser falar alguma coisa, Silvério, está aí, aberto para você falar. Paulo. Marcelo. Você assumiu. Eliane, João Paulo, Simone. Eu vou só agora finalizar, agradecer aí o convite, até pedir desculpa ter entrado aí muito depois, mas é porque eu não recebi o link para participar direto da reunião. Eu fui só convidado mesmo para assistir. Mas aí eu estava acompanhando a reunião desde o início, e aí tive a oportunidade de conversar por e-mail aqui com a Danúbia e consegui ter acesso. Mas só para justificar aí, tá? O atraso na entrada aí, agradecer pelo convite e estamos à disposição para esclarecer, tá? No que for preciso, até porque eu acho que isso é fundamental para a população, principalmente nesse período, né, que a gente está aí num período onde as pessoas estão mais ansiosas, né, por questões diversas, e aí agora a gente ainda, em breve, vamos ainda adentrar num período eleitoral, né, então eu acho que é importante a gente estar sempre esclarecendo
para vocês, como Poder Legislativo, e principalmente a população, que é o maior interessado nisso tudo. Beleza, Vinícius. Muito obrigado, Vinícius. Zé Roberto. Oi, Eliane. Verificar a questão do orçamento participativo e já, se puder, eu te passo, porque é o que o Vinícius falou, a gente vai entrar no período eleitoral, né, um pouco mais complicado para se fazer aquelas reuniões, né, do orçamento, mas já tendo um cronograma, um planejamento, a gente passa para vocês também. Beleza. Eu quero agradecer aí a presença de todo mundo e das pessoas que participaram aí com as perguntas, e dizer que nós estamos à disposição para qualquer esclarecimento, e se quiser colocar meu e-mail aí e telefone para qualquer pergunta, eu estou à disposição. Obrigado, Arlete. Obrigada. As ordens. Ô, Zé Roberto. Oi. Quero parabenizar aí a todos que manifestaram, eu estava bem ouvindo, o Vinícius, enfim, o que mais falaram aí? O Vinícius, você, né, conduziu com muita qualidade a reunião, e a gente está vendo uma preocupação muito grande só na área social, né, como foi bem falado aí. Nesse processo que a gente está da Covid, a gente vê que a preocupação é toda voltada para a área social e somente para a manutenção mesmo. Eu quero dizer o seguinte, a LDO, ela vai ser simplesmente um ponto principal para as execuções do ano que vem, e que a LOA desse ano não vai ter grandes alterações, vai ter simplesmente no final do ano manutenção, porque a gente praticamente vão perder a arrecadação esse ano. Então, é isso que eu estou entendendo. Muito obrigado, Silvério. Então, a gente já está indo para quase 1h30 de reunião. Mais alguém quer fazer as considerações finais aí? João Paulo. Simone. João Paulo, você não falou nada. Estamos vendo você e o João Paulo. Agradecer, né, primeiramente o convite, tá? Vereador IDI, Zé Roberto, a equipe da Câmara. De fato, a gente fica um pouco na retaguarda, vamos trabalhar mais a particularidade, eu acho que na medida que as reuniões forem ocorrendo, eu acredito que a gente vai estar participando mais com vocês aí, tá? Beleza, João Paulo. Tá bom. Ok, pessoal. Então, a gente vai encerrar essa reunião, fazer um agradecimento aí à assessoria da Câmara aqui, que nos ajudou aí nessa audiência, que conseguiu aí colocar a internet para funcionar, ao presidente Jorge Gervásio, também nosso presidente aqui da Câmara, que também aí se esforçou para que funcionasse tudo direitinho. Eu estou aqui na Câmara junto com os meninos aqui, com os servidores. Agradecer vocês aí da Prefeitura, que tiraram aí para participar, né? Participar dessa... A gente sabe que é um desafio fazer essas reuniões online, é um desafio, tudo novo para a gente, mas vocês aí encararam o desafio e a gente espera aí ter conseguido fazer um bom debate, tá? Agradecer também ao vereador IDI também, que junto comigo aí parou um pouquinho a correria do dia a dia, né, Dei? Para a gente participar. É a função, né, do vereador estar participando dessas audiências. Os outros não puderam, né? A gente não sabe o motivo, mas a gente está aqui cumprindo nosso papel aqui. Ter ciência do que está acontecendo, Zé Roberto. Zé Roberto, a gente ter ciência para a gente repassar para quem nos cobra, né? Nós vamos cobrar toda hora na rua, né, não? Exatamente. É isso aí. Pessoal, uma boa tarde para vocês e me declaro encerrado aí essa audiência pública. Muito obrigado a todos. Muito obrigada. Tá bem.